emocional. Como nós estamos precisando disso, não é mesmo? Boa noite. Ora direis, ouvir estrelas. Por certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Quando eu me lembro dos versos de Olavo Bilac sobre a Via Láctea, automaticamente eu me recordo da recomendação de Paulo de Tarso para que nós possamos ambicionar as coisas do alto, para que a nossa ambição, que todos nós temos, possa ser uma ambição um pouco mais madura ou um pouco maior, digamos assim. Em algum momento, você, eu, todos nós aqui, tivemos alguma sensação de que queríamos algo mais. Esse algo mais, o algo a mais, certamente no primeiro momento foi percebido como coisas, né? Como bens. No entanto, em algum momento da nossa trajetória, nesta existência ou em outras, nós percebemos que esses bens poderiam ser transformados em um bem que é imortal, um bem que fica. E nessa perspectiva, nós começamos a entender que esse bem imortal traria para nós alguma sensação de eudaimonia, de felicidade, como colocava Aristóteles no seu Ética a Nicoma. Porque a felicidade é o anseio primordial de todos nós. Nós buscamos essas coisas do alto porque, no final das contas, nós queremos sermos mais felizes. Nós queremos ser mais felizes. Portanto, estarmos alinhados no nosso bem-estar. Nessa característica, é muito importante entendermos que a felicidade que almejamos passa pelo norte do amor. No entanto, segue a trajetória, como muito bem colocou o nosso professor e nossa professora, a trajetória da ação, né? A ação caridosa. É preciso fazer algo. Inicialmente nós pensamos que esse algo é para alguém que está fora de nós. No entanto, começamos a entender que essa ação para o outro automaticamente se traduz em uma ação interna, em algo que nós fazemos para nós mesmos. E o segredo dessa perspectiva se encontra mesmo na questão da benevolência. Querer o bem para todos. Nós também somos alguém. Quando somos imbuídos pela benevolência, querer o bem da humanidade, querer o bem de todos, fazer o bem para todos, nós também incluímos automaticamente o fazer o bem para a nossa interioridade. Então estamos incluídos como herdeiros de Deus. Como nós somos herdeiros do Criador, nós fazemos então uma partilha dos bens espirituais quando adquirimos um bem interior, quando adquirimos um bem inalienável, um bem imortal. Mas, para entendermos talvez a perspectiva da benevolência, nós precisamos entender talvez as duas forças que, numa perspectiva mais psicológica, psiquiátrica, enfim, emocional, geram essa vontade de fazer o bem. E essas forças, elas estão biologicamente postas, porque nós temos a predisposição biológica de empatizar. Quando nós temos os neurônios espelho dentro de nós, como um neurocientista chamado Giacomo Rossolati, estudando e acidentalmente percebeu que os macacos que estavam monitorados, eles eram acionados nas suas áreas corticais cerebrais, eram ativadas quando os cientistas se alimentavam, e parecia que a parte motora do cérebro, uma região inicialmente chamada área motora suplementar, que em tese era para estar ativa quando nós fazemos algo, não quando nós observamos alguém fazendo algo. Isso chamou atenção, porque os macacos estavam sendo ativados nessa região motora
apenas observando a ação do cientista. Nasce daí a ideia do neurônio espelho, ou dos neurônios espelho, que na realidade seria a capacidade de várias regiões do cérebro, do nosso neurônio, de espelhar a ação que nós observamos. E a partir daí nós colocamos dentro do campo da neurociência ou das neurociências, dentro da perspectiva dos neurônios espelho, a proposta da empatia. Mas a empatia, ela nasce dentro da sua perspectiva, né, com uma terminologia grega. E de fato o grego era muito mais rico em acepções do que o latim. Como o professor colocou, amor na perspectiva do grego, você tem várias palavras para indicar amor, né? Para indicar o tempo, você também tem algumas palavras. Nessa perspectiva, quando você tem uma série de traduções do mito, da mitologia grega para uma cultura mais prática, né, mais construtora, mais da engenharia, como era a cultura romana, do latim, nós temos uma diminuição de alguns termos. Por exemplo, quando você lê o livro Teeteto, de Platão, em que ele dialoga com o Sócrates, dialoga com o Teeteto, que é um jovem matemático, ele vai dizer que o conhecimento é aestesis. E esse termo aestesis foi traduzido em duas formas diferentes, né? Como sendo percepção, conhecimento é percepção, ou conhecimento é sensação. Só que não existe sensação sem a percepção. Então, dentro da psicopatologia, dentro das neurociências, o que nós temos na nossa capacidade cerebral é uma senso-percepção. Provavelmente os gregos já sabiam que não tem como a gente sentir algo sem perceber esse algo. Então ele dava uns termos aesteses. E quando você foi traduzir para o latim, houve essa confusão em vários aspectos. Nesse sentido, para o grego, a felicidade seria uma apatheia, ou seja, há uma ausência de patos. Patos é emoção. Patos, assim como vem paixão, é estar emocionado. Como o grego tem uma ideia da razão como sendo algo fundamental, Sócrates, por exemplo, vai dizer um dos primeiros conceitos de Deus, que seria a inteligência ordenadora. É um conceito fundamental porque traz uma abstração para a visão do que seria Deus, mas também dá uma perspectiva da inteligência, a razão como sendo a principal característica do ser humano que o coloca no bojo da felicidade. Portanto, para sermos felizes, segundo os gregos, nós temos que estar apáticos, né? Apatheia, ou seja, sem a presença da emoção. Então, quando eu estou empatizando com alguém, eu estou me entrosando com esse alguém a partir da percepção emocional, do entendimento do sofrimento do outro, ou também das emoções, porque pode ser a emoção boa do outro. No entanto, de certa forma, ao longo da nossa trajetória, especialmente ocidental, nós tivemos uma certa sensação de que emoção é patológico. Então, mesmo o termo que fala patos, né, que tem a emoção, gerou a terminologia patologia, o estudo das doenças, ou seja, o estudo das situações que estão emocionadas. Patético, né? Ou no inglês você chama assim, ele é muito emotional. Então, geralmente a palavra emoção vem para colocar algo meio pejorativo, meio diminutivo, meio patológico, no sentido ruim. Então, nós temos uma certa dificuldade em lidar com as emoções e, consequentemente, em lidarmos com a nossa perspectiva de bem-estar. Porque o nosso bem-estar não dá para ser apenas o bem-estar racional, pensado intelectivamente, mas é preciso um bem-estar emocional. Portanto, a ação é fundamental para sairmos do trono da razão e entrarmos também na perspectiva da emocionalidade. Então, a empatia é como se fosse o arcabouço biológico que nos coloca em sintonia com o outro. Mas a empatia tem as suas limitações. A Denise lembra muito bem da guerra. A maior parte das guerras são iniciadas empaticamente. Como assim? Quando eu me junto, o meu grupo, empaticamente nós somos iguais e temos que guerrear um outro grupo que é inferior, quer seja na etnia, quer seja na cultura, quer seja na religião, porque nós temos que extinguir esse grupo. Então, empaticamente, né, nós fazemos um holofote para as semelhanças e fazemos uma dificuldade de perceber as diferenças.
A empatia também pode ser muito bonita no ponto de vista intelectual. Eu entendo o sofrimento do outro, mas eu não faço nada, porque a empatia é o arcabouço para que eu possa entender e me emocionar, mas não necessariamente que me faça uma ação. Além disso, há um terceiro limite que eu queria pontuar da empatia, que é o limite de, primeiro, eu posso fazer algo destrutivo, como uma guerra, eu posso não fazer nada, mas eu também tenho uma certa dificuldade, às vezes, com a empatia, porque eu posso empatizar excessivamente com o outro e não empatizar comigo. E aí vários profissionais de saúde têm o que chama-se de fadiga, né, de empatia, porque é trabalhoso, emocionalmente desgastante. Algumas pessoas, elas deixam de fazer, né, algumas ações sociais, porque, como eu já vi algumas me dizendo, elas imaginavam que a ação social, a ação em si, no momento em si, seria só maravilhoso, só energia positiva. No entanto, quando você entra na ação social, você vê a dor do outro. É como um médico que está atendendo a dor do outro. Não é bonito de escutar tudo que nós escutamos enquanto médico, enquanto psiquiatra. No entanto, o bem maior que nós podemos perceber é que traz a percepção de propósito. Mas o contato é o contato com a dor. E eventualmente nós não estivermos preparados, vamos nos encharcando também com a dor. Então vem a força da compaixão. Também é uma força, assim como a paixão, como patos, que nos coloca emocionados, sentindo. Porém, diferentemente da empatia, a compaixão nos leva obrigatoriamente a uma ação, né? É uma força tão intensa que eu me levo a agir. Não tem como apenas eu pensar compassivamente. A compaixão me leva a uma ação. E é uma ação construtiva. É uma ação que constrói algo. É uma ação que leva a uma mudança positiva. Nesse sentido, é importante, eu entendo a benevolência, pegando a perspectiva mais emocional, mais psicológica, junto com essas perspectivas espirituais, a benevolência como sendo um algo a mais em relação à empatia, um algo a mais em relação à compaixão, que nasce do arcabouço da capacidade empática, que nasce da ação compassiva, mas se diferencia da compaixão, porque a compaixão eu sinto quando o outro está em dor. Não existe compaixão pela alegria alheia, a não ser que você saiba que essa alegria, na realidade, é o prelúdio do sofrimento, né? Então, se você sabe que essa alegria é um prelúdio do sofrimento, aí sim, existe a possibilidade compassiva. Mas a compaixão vem ligada ao sofrimento, vem ligada à dor. E aí, por isso que benevolência não dá para ser igual à compaixão, porque é querer bem a todos. E querer bem, inclusive, as pessoas que estão bem. Porque, eventualmente, o sucesso do outro gera o que em mim? Embora eu não queira dizer, mas às vezes gera uma certa inveja, né? Embora eu não queira admitir, o sucesso do outro, o bem-estar do outro, eventualmente, infelizmente, gera em nós uma sensação desagradável. Por isso que vem a empatia. A empatia é uma coisa importante, porque ela não está apenas nos colocando na sintonia da dor, mas também está nos colocando na sintonia de ficar alegre com a alegria alheia, ficar alegre com uma felicidade alheia, o que é um pouco difícil na nossa situação espiritual e na nossa evolução. Nesse sentido, a benevolência parece-me transcender a empatia, embora se agarre a empatia nessa perspectiva também de querer o bem e fazer o bem para aqueles que estão alegres, se alegrar com a alegria do outro e continuar fazendo algo que contribua para o outro continuar bem. A benevolência, ela se alinha à compaixão quando eu percebo também que os equívocos, que o sofrimento do outro, ele é importante para que eu possa também ser olhado, né? É importante ser considerado. Mas quando eu estou regendo a minha vida, pensando na benevolência, pensando que essa benevolência vai me levar a uma emocionalidade diferente, mais vinculada à eudaimonia, à felicidade,
Portanto, ao reino de Deus, né, interno que nós desejamos, a gente tem várias dificuldades por aí, mas eu queria elencar nesses minutos finais 2 pontos que às vezes nos dificultam a ação no bem para todos. Primeiro, talvez seja um ponto colocado aqui pelo Severino, que é a questão da vaidade, né? No sentido de, olha, eu faço bem pensando que sou melhor do que fulano, do que cicrano. De certa forma, fazer o bem nos coloca numa situação de conforto, na perspectiva de, às vezes, a gente, no popular, se achar, né? No sentido, olha, eu sou mais evoluído do que você. E aí eu acho interessante abrir a Bíblia, né? O Velho Testamento, e ler ali o Eclesiastes, e ler o livro de Jó, que me parecem complementares da perspectiva do sofrimento. Mas o Eclesiastes vai dizer assim: vaidade da vaidade, né? Tudo é vaidade. Então, de certa forma, não dá para fugir dessa perspectiva de que quando eu faço algo, esse algo repercute em mim, negativa e positivamente falando. Então não dá para fugir dessa vaidade humana. O Eclesiastes não manda a gente não fazer as coisas, porque é um livro que fala muito de sofrimento. Quando você vai vendo, ali é quase... por isso que o psiquiatra gosta do Eclesiastes, porque é muito sofrimento que a gente está acostumado a ver, né? E ali o Eclesiastes, como o livro de Jó, é sofrimento atrás de sofrimento, mas todos colocam a perspectiva de Deus, né? Que Deus, por exemplo, é quem poderia tirar ou colocar a vida. Então no Eclesiastes nós temos a ideia, olha, será que você também não está ficando vaidoso? E aí eu me recordo da conversa que tive ontem com uma criança de 8 anos, né? Filho de uma amiga minha. Então fui pegar ele para brincar com meus filhos lá em casa. E ele entrou no carro e falou assim: tio, tem uma coisa que eu não entendo. Que é, porque eu acho que as pessoas são muito... E ele falou um termozinho que eu vou traduzir como sendo assim, pouco inteligentes. Ele falou outro termo: as pessoas são pouco inteligentes. Por quê? Porque veja, tem um Porsche. Um Porsche são 4 milhões, 5 milhões, tio. E tem esse carro aqui, ele falou com o carro da Paola, minha esposa, e esse carro é mais simples, assim. E a pessoa faz a mesma coisa no Porsche e nesse carro anda. É como se fosse, tio, comprar 2 tênis, e só porque um tênis está na caixa, você pagar bem mais caro que o tênis que está sem a caixa. O que é que eu vou fazer com a caixa? Eu achei fantástica essa explicação, essa conclusão, e não tentei explicar ele. Por quê, tio? Você sabe por quê? Eu não entendo. Eu não quis falar sobre ostentação, sobre vaidade, sobre status, que na verdade, muitas vezes o que nós fazemos a mais, a caixa que nós pagamos é a caixa do excesso de vaidade, né? A caixa do excesso de status, a caixa do excesso de ostentação. Mas o essencial seria o tênis, seria o sapato que nos coloca na estrada da vida e protege a nossa movimentação. Como eu me lembrei de Jesus naquele momento, né? Vinde a minhas criancinhas, né? Se assemelhem às crianças, eu deixei que ele me ensinasse e não que eu o ensinasse. Não tem problema, portanto, que nós tenhamos uma vaidade, como coloca o Eclesiastes, mas que nós possamos ser um pouco mais inteligentes, como coloca essa criança de 8 anos, para que a gente possa colocar a nossa vaidade, a nossa ambição nas coisas do alto e não só nas caixas excessivas que às vezes nos aprisionam dentro de nós mesmos e não nos deixa livres. E aí, se nós não temos autonomia, porque ficamos presos na perspectiva externa, nós não conseguimos também sentir felicidade. Porque além desse certo controle emocional que os gregos colocam, era preciso também uma autonomia, era uma outra característica da felicidade. Por isso que eu queria finalizar, mais uma vez lembrando Olavo Bilac: ora direis over estrela, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. Conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E nós,
mais amadurecidos como essa criança, poderemos dizer amai, porque só quem ama pode entender as estrelas, conversar com elas e entender a mensagem. Muita paz para todos nós. Grata, Leonardo, pela explicação, por nos fazer refletir, né, sobre a empatia e sobre a benevolência e o que realmente nós estamos exercitando em nós. Antes de passar para nosso diálogo aqui, eu queria dar um recadinho do coração. A nossa feira cultural, assim que terminar o evento, ela vai estar aberta, né, para que quem queira fazer um lanche, né, sair daqui já alimentado, vai estar aberta. Porque o nosso shopping aqui mais perto, ele vai estar fechado, tá certo? Então, para facilitar quem queira, a nossa feira vai estar à disposição. Ouvindo vocês e com a nossa temática, sem a caridade o que sou, e fiquei refletindo, não é? Como nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais individualista, e nós estamos percebendo nas famílias cada vez mais a dificuldade de se relacionar. Então nós falamos aqui sobre empatia, nós falamos sobre solidariedade, nós falamos sobre o exercício da caridade. E aí a minha pergunta é: como a doutrina espírita pode auxiliar as famílias nesse exercício de melhorar as relações, mas trabalhando a empatia, trabalhando a solidariedade, para que a gente possa realmente, futuramente, ter justiça social? Severino, eu estava até com saudade da sua espontaneidade. É bom, bonito de ver, né? E você falou da música, eu lembrei de uma música, e vou dar um relato pessoal, como talvez, né, o que fazer para mudar. Eu agradeço meus pais por terem colocado, né, essa questão do Evangelho muito cedo na minha existência. E tem uma banda, né, de forró chamada Mastruz com Leite. Mastruz com Leite é um remédio, né? Não é muito bom de tomar, mas é um remédio. A banda é boa, mas isso é boa. Mas o Mastruz com Leite não. E ele tinha uma música que eles cantavam que é assim: meu amor é como noda de caju. Então eu penso que fazer transformações, né, transformar essa mensagem do Evangelho como uma noda de caju que não sai nunca, né, e fica entranhado na nossa roupa, fica entranhado dentro de nós. E quanto mais jovem, quanto mais cedo a gente puder fazer isso, dentro daquela perspectiva dos filhos, né, é muito importante no lar. Mas eu queria enaltecer também o próprio evento, abrir um espaço assim para a criança. Quando eu estava começando a falar, meus filhos entraram ali saíram do espaço Kids e entraram no auditório, e eu fiquei profundamente feliz. Minha filha Bia tem 9 anos e o Guilherme tem 6 anos. E foi a primeira vez que eu pude vir fazer uma palestra, um evento espírita como esse, e pude trazê-los, né, e eles puderam, assim, um ambiente mais adequado, que não fosse, porque eu ia falar: mas papai, não vai ser chato não você falando. Realmente, para a sua idade, né, com 6 anos, eu não vou dizer que vai ser legal. Um espaço Kids, assim, possibilita esse símbolo, essa simbologia, né, de que Jesus é para eles, né, é para que eles possam aprender brincando a mensagem do amor, para que possa ficar entranhado no DNA e eles possam ir lembrando, quando forem no futuro, passar por adversidades. Então, quando a gente passa por adversidades mais intensas, né, como essa própria pandemia trouxe para tantas pessoas, para todos nós, trouxe adversidades maiores ou menores, nós acabamos não nos esquecendo, porque está entranhado dentro de nós essa mensagem. Então, nessa perspectiva, eu fico muito feliz, né, e até estou falando o nome dela para que ela possa ficar entranhada nela, a Bia e o Guilherme, que estão me escutando, dizendo que muito que a gente faz enquanto pai e mãe é por amor mesmo, né? A paternidade, a maternidade traz em nós uma perspectiva tão profunda do amar e do amor, que a gente acaba transcendendo tantas coisas, passando por tantas coisas, por tantas caixas, para tentar deixar o essencial para eles e para nós. E essas iniciativas acabam sendo
parceiras nessa perspectiva de começarmos o quanto antes. Eu me lembro que com 12 para 13 anos, estava fazendo o Réveillon, nós estamos no início do ano, e isso já faz agora 26 anos, né? 26 anos. Eu me lembro que eu pensei assim no Réveillon, orando, já tá bom, já brinquei muito, agora tem que começar o trabalho. 12 para 13 anos é muito novo, né? Eu fico pensando, mas se eu pudesse voltar no passado e dizer para aquele adolescente, né, de 12 para 13 anos, se ele deveria continuar ou não, eu diria: faça, por favor, faça hoje, para que quando for no futuro, eu, enquanto adulto, possa ter entranhado dentro de mim o que você cultivou na sua adolescência. E quando foi com 17, eu comecei a fazer a primeira palestra espírita, há 21 anos, e as coisas foram acontecendo. Eu me lembro de um amigo, esse era amigo mesmo, até hoje, mas ele talvez fosse um pouco pessimista. Ele falou assim: olha, quando você entrar na faculdade de medicina, você vai abandonar a tarefa, porque não vai dar tempo. E eu entrei na faculdade e continuei, né? Ele falou: não, mas quando você estiver no internato, que é o final da faculdade, acho que você não vai conseguir continuar, não. E eu continuei, e quando chegou mais na frente, ele falou: mas quando você se formar e fizer a residência médica, acho que você não vai conseguir continuar. Estou falando que ele é pessimista, né? Porque ele está, né, sempre prevendo algo, meio que angorando. Ele não estava me angorando, não. É porque ele talvez percebendo a perspectiva de que a gente não consegue, às vezes, conciliar os nossos afazeres, o nosso tempo. E depois que eu passei a residência, depois de muito tempo, eu falei: realmente você não abandona, não, né? Não abandono porque está em mim, né? Porque é bom para mim, né? Então, é bom para mim, é bom para você, é bom para o teu filho, é bom para a criança que está escutando, né? A gente ajuda os outros, mas fica com a mensagem gravada. Você vê que o Severino conta a história do início da trajetória dele enquanto espírito no Evangelho no Lar, porque fica gravado, é quase um sinal de Deus para dizer: olha, tu estás no caminho que pode salvar ou ajudar a tua vida, a tua família. Então, quando está entranhado como uma noda de caju, a gente não consegue abandonar, porque já é nosso DNA. A gente olha para trás e percebe que, por mais que a vida diga não, o Evangelho diz sim, a gente deve continuar. Então eu parabenizo também essa iniciativa de deixar esses espaços para que a gente possa entranhando, sabe, desde o início, outra mensagem que possa fazer valer, né, as mensagens que o mundo nos traz. Eu observei que quando eles entravam, nossa, você colocou um sorriso e a gente sentia a emoção, né? Então, poder entender que apresentar Jesus aos nossos filhos é construir o mais cedo possível. Jesus nele o mais cedo possível. Exatamente. Então, o nosso tempo já está terminando. Foi muito bom ouvir vocês. E eu estava lembrando, professor, o senhor falou, e eu me lembrei de uma música de Tim Vanessa, que é a música Pedro, né? Que a música diz assim: Pedro, tu me amas, que é a fala de Jesus, né? Pedro, tu me amas? Mais uma vez: Pedro, tu me amas? Constrói a minha casa no coração do irmão. A música fala assim, a tradução com certeza é outra. E eu gostaria que a gente fechasse aqui com as palavrinhas finais de vocês, isso. Que a gente possa construir no coração do outro a mensagem do Cristo e no nosso também. Só gratidão também, agradecer, dizer que é um prazer conhecê-la ao vivo. A gente teve em live, né? Mas a live é boa, mas não tem essa materialidade assim. Sim. Eu gosto dessa coisa de ver. Agradecer a Denise de estar revendo você, Denise, Severino, tantos corações amigos. Eu fico realmente muito grato. Espero que esses próximos dias sejam de muito aprendizado e de muitas reflexões, para que esse amor possa ficar dentro de nós, transbordando também em ações. Muito obrigado pelo convite, Marco. Muito obrigado, Neto, pela honra.